Vamos conhecer a casa da Princesa Isabel. É aquela de vestido vermelho. A casa da Princesa Vermelha ali, ela não é a Mamãe Noel. Ela é a Princesa Isabel. Até rimou, meu, viu? É a nossa musa de vermelho, de bolinha branquinha. Aliás, está a casa da Princesa Isabel. Essa casa é uma casa particular, ela não é um museu, ela pertence até hoje aos descendentes da Princesa Isabel, tá? A gente tem aqui tataranetos e bisnetos da princesa ainda administram esse imóvel. mas moram aqui? Moram aqui, administram também uma imobiliária que funciona durante a semana aqui nos fundos. E assim, por esse motivo, essa casa ao longo da história poucas vezes abriu as portas para visitação do público, né? Nem mesmo os moradores da cidade têm essa oportunidade, porque realmente ela está sempre fechada. Então o visitante está tendo essa oportunidade agora de conhecer um local histórico, né, de relevância histórica, e ao mesmo tempo conhecer um pouco da história da nossa cidade, da colonização, né, feita pelos imigrantes germânicos, que foram os primeiros que chegaram aqui, né, trouxeram a cultura deles, trouxeram mão de obra, ajudaram na construção da cidade. Tá? Fazendo um breve resumo, depois lá dentro vocês vão ver com mais detalhes, né? Essas terras onde a cidade foi construída pertenciam inicialmente a Dom Pedro I. Ele adquiriu com o intuito de construir uma casa de verão para a família, por causa do clima, né? Dom Pedro I morava no Rio de Janeiro, né? Era muito quente, e quando ele vinha visitar as minas de ouro em Minas Gerais, ele passava aqui pela serra nas comitivas, né? Achava o clima muito agradável. E aí o sonho dele era construir uma casa de verão, tá? Existe um projeto no Museu Imperial, chama-se Palácio da Concórdia, é um prédio suntuoso, nos moldes da casa oficial dele do Rio de Janeiro, né? Que é o Museu Nacional, que pegou fogo, era um prédio suntuoso. Ele ia construir esse prédio aqui, existe esse projeto que ia chamar Palácio da Concórdia, mas Dom Pedro I não conseguiu construir esse palácio, tá? Ficou só no projeto. As terras então foram herdadas pelo filho, Dom Pedro II, que realizou esse sonho do pai, né? O que é hoje nosso Museu Imperial, na verdade, era a casa de verão de Dom Pedro, a família imperial. Lá da casa de verão. Assim como essa casa aqui também. Dá licença, gente, bom dia. Eu estou fazendo uma breve introdução, se vocês quiserem esperar também, tá? Deixa eu só vocês pegarem um pedacinho. O ticket. Olha isso, mãe. É aqui ao lado depois, tá? Desculpa, gente. Não, que isso. Então quer dizer que lá era a casa de verão. Casa de verão, aqui também era a casa de verão também? da princesa. Da Princesa Isabel. A casa oficial dela no Rio de Janeiro era o Palácio, hoje em dia é o Palácio Guanabara, né? Então só vinha aqui só veraneio, então, né? Não vinha. Também veraneio. Aham. Tá? Então, a cidade foi sendo construída no entorno desse palácio, como eu falei, né? Vieram os colonos, os primeiros colonos imigrantes eram de origem germânica, e a cidade foi sendo montada no entorno. Essa história que a gente conta lá dentro, com mais detalhes, logicamente, tá? E através de peças, obras de arte feitas basicamente em papel. As figuras que vocês vão ver foram pesquisadas ao longo de 8 anos, envolvidas ao longo de 8 anos pela minha família. Nós somos uma família de artistas petropolitanos e a gente pesquisou em documentos históricos, fotografias como essas aqui, cedidas pelo Museu Imperial, pelo acervo da família, e historiadores também que nos auxiliaram a descrever essa história de uma forma precisa, né? E ao mesmo tempo resumida, para não ficar uma coisa cansativa para o visitante. Entendi. Tá? Então lá dentro, gente, vocês podem fotografar, filmar se quiserem, tá? Tá legal. E a gente agradece muito a visita de vocês. Tá Muito bom? obrigado. Espero que vocês gostem. Aqui já fazia na parte da fazenda? Da Córrego Seco? Chama-se Fazenda de Córrego Mas Seco. tudo isso aqui é- Centro histórico, mais ou A menos. todo o centro era. Então tá. Aí depois, dentro da fazenda que foi construída a casa, então. né? Essa Bacana. casa, na verdade, ela foi alugada inicialmente, embora ela tenha essa aparência de museu imperial, estilo neoclássico, né? Mas nem sempre foi assim. Não, ela Era era assim. assim quando a princesa alugou, tá?
Só que ela depois ela comprou a casa e aí ela fez uma reforma e tal, uma ampliação no segundo andar. Ah, deu uma... Essa casa pertencia a um conde, a um barão de Pilar, que era um acionista do Banco do Brasil. Tá? Então, Entendi. depois é que ela comprou a casa. Comprou a casa. Então tá legal então. Tá Vamos lá bom? então. Muito obrigado, hein? Obrigado a vocês, tá? Bom passeio. A setinha. Olha aqui. Olha aqui, ó. Ó, a Lei Áurea. Quer tirar foto não, filho? Isso é uma... Ah, então vai então tirar foto. Isso aqui é uma relíquia. Isso aí libertava todos os escravos. Em 13 de maio de 1888. Em 14 de maio de 88, ó. No Diário Popular. Libertas. Isso é uma chácara que é do século XIX. Parece cupcake, né? Olha ali, filha. Ela ali. Isso deve ser tamanho natural, né? Feito eu. Vai lá, filha, para papai tirar uma fotinha. Filha, se eu não me engano, essas esculturas são feitas de papel. Olha lá. E a gente fez papel, pessoal. É muito interessante. É toda feita de papel. E com cola, né? Vai grudando. Não, deixa eu ver aquilo dali. É assim, né? Não, papai, o moço disse que todas as esculturas são feitas de papel. Ele prestou atenção. Essas aqui não. Não, o pai prestou. Não, que ele disse que todas as esculturas daqui é feitas de papel. Muito interessante, ó. É reutilizável, né? Papel machê. Parece que é feito de ouro. 10 anos assim, eles vão construindo aos pouquinhos, cada peça, por aí, 4 meses, e cada peça Vamos tocar. envolve estudo. Ó, o Queller, que é dar o nome à rua, Avenida Queller, né? Frederico. Qual a figura que a gente qual o personagem e como que a gente vai apresentar ele. Então a gente resolveu, eu escrevi no chão, a gente ficava distinto dessa forma. Essa era a roupa de gala dele para a abertura da Assembleia, isso usando essa roupa. E quase nunca a gente vê ele assim. Ele é muito retratado com aquele, né, aquele terno preto que ele usa, né? E pra gente, artista é um barato, e para as crianças também, que a gente acha que é mais marcante. Então a gente resolveu retratar ele baseado naquele quadro que ficou famoso, chama Pedro Américo, do projeto. Está lá no Museu Imperial, não sei se você já foi no museu, para mim é uma das peças mais bonitas que tem no museu, um quadro com a parede inteira, vocês prestem atenção nesse quadro. Essa roupa está no Museu Imperial, vocês podem lá ver, ela está em exposição, no certo? A gente tenta fazer o mais próximo possível, o material obviamente não permite, não é a nossa intenção que fique igualzinho, nem dá, mas a ideia é que a criança, o adulto, quando chega aqui, bate o olho no personagem, vai identificar. Então, assim, a gente estudou qual era a altura do Dom Pedro II. O caso dele era alto, ele tinha quase 1,92 m de altura. Aí você bota coroa, certo? Que fica gigante ali, né? Tá? Cor dos olhos, né? A roupa dele, o simbolismo, a gente, Dom Pedro I, precisa ver todas essas peças são todas estudadas, tá, gente? Elas não são feitas assim, mais ou menos, para a gente. Olha muito, por exemplo, Dom Pedro I é uma dificuldade, porque é uma pintura, não tinha fotografia. Dom Pedro II já tem ele de lado, aí você consegue ver. Então é muito difícil fazer esculpir, até porque o material também, ele pede líquido, ele contrai. Quando ele contrai, qualquer contração que dá, aí o olho junta, aí uma beleza, aí já fica outra pessoa diferente, gente. Dá um trabalho danado. A gente foi ao longo desses anos, a gente foi pegando essa nuance como fazer esse trabalho, tá? Então aqui a gente estava falando, a culinária, o corpo ainda no carro de
carne de porco também, ela era conservada na banha do porco, né? Aqui a gente tem um trabalho também, a gente tinha clubes de caça aqui na época, o hábito deles lá fora, né? Então a gente retratou aqui no caçador, essa técnica chama papetagem, gente, ela é inteira de jornal, tá? Então é uma estrutura de metal. E aí a gente vai fazendo o corpo dele, modelando com um jornal, fita crepe e cola. Não tem mais nada que isso aqui, uma estrutura de metal, papel, jornal, cola, tá? Para fazer essa alusão aí aos clubes de caça. Né? E aí alguns trouxeram, né, que tinha um pouquinho mais de dinheiro, trazido na mala, né? O gramofone, as crianças não conhecem, a gente também gosta de apresentar, que a criança fica curiosa, o que é isso aqui, né? Hoje em dia com o celular a pensa não tem conhecimento desses objetos, né? A história passa pelos objetos também. E aí, gente, eu falei que não tinha uma casa, uma referência de casa, né? 2 anos atrás, cai de um livro na igreja luterana, que eles têm um museu lá, essa foto, olha que linda, gente. Foi um achado, eles mandaram pra gente. Olha eles aqui no meio do mato, olha como é que era a casa deles, feito com o que tinha no terreno. E olha eles aqui, difícil ter uma foto com eles aparecendo. A casa estava meio caidinha, mas olha a dignidade deles ali posando uma foto, né? Chique ali, posando bem na foto. Então, gente, eles chegam aqui, esses colonos começam a se instalar, começam a trabalhar. E eu falei que eles eram muito religiosos, não tinha igreja aqui em cima, imagina, mata fechada. Aí, depois de um tempo, eles pedem, imagina, nasce criança, morre, tem casamento. Eles vão pedir à administração da colônia para que se criasse uma igrejinha. E aí, a primeira igreja de Petrópolis, olha aqui, gente, paróquia São Pedro de Alcântara. São Pedro, vocês viram lá, santo de devoção da família imperial, vocês viram ali no início. Vai dar o nome a Dom Pedro I, Dom Pedro II, a nossa Catedral de Petrópolis. Ele é padroeiro do Brasil, gente, muita gente não sabe ainda, antes de Nossa Senhora Aparecida, padroeiro de Petrópolis também, tá? Então, paróquia São Pedro de Alcântara, eles constroem isso, então, para atender a esse pedido dos colonos. E essa igreja, gente, muito bem frequentada, Princesa Isabel, muito religiosa, vinha aqui lavar o chão da igreja. Dom Pedro, a corte, colonos católicos, luteranos, dividiam esse espaço. A primeira caricaturista do Brasil, na Ilha de Tefé, ela casa aqui, né, com o Marechal Hermes da Fonseca, né, o marido dela, tem fotos ainda. E a foto da igrejinha, então, por dentro, tá? Só que, gente, depois de um tempo, eu falei que os dois dividiam, tanto o pastor quanto os católicos, né, os luteranos e os católicos dividiam esse espaço. Começou a dar problema, né, não estava dando certo. Eu falei, seu pastor, só está demorando o seu culto, tem um batizado aqui para resolver, você quer, por favor? O senhor vai esperar mais um pouquinho aqui que o meu culto... Imagina, depois de um tempo que começou a dar problema, o pastor resolve falar assim, olha, gente, vamos construir a nossa igreja. Dom Pedro era muito gente boa, gente, ele vai doa parte do terreno para a construção da igreja, tá? Ele faz uma campanha, o pastor Stroller faz uma campanha com os luteranos na época e levanta um prédio. Aí vocês olham aqui, parece uma igreja, gente. É uma casa comum, parece uma igreja, não tem torre, não tem sino. Por que, gente, não podia? Porque a coroa era católica, então existia uma lei que não era permitido você fazer adereço do lado de fora do prédio. Quando essa lei cai, acho que em 1902, 1903, eles vão lá e constroem a torre na frente, o relógio. Aí ela está assim, ó, olha aquele quadro aqui. Parece uma catedral, porque ela é do mesmo estilo, né, gótico, só que é a igrejinha luterana. Então, gente, essa igreja fica aqui atrás da catedral, se vocês quiserem ali conhecer, hoje está aberta, é lindinha, vale a pena a visita. O pessoal lá explica, aliás, melhor que eu, porque, né, conhecimento mais profundo, e vocês vão ver o órgão antigo. E essa igreja, então, é a igreja mais antiga que a gente tem em Petrópolis, ainda de pé, construída pelas mãozinhas desses colonos. Gente, vale a pena a visita, tá? Depois os católicos também, por sua vez, falam, não, vamos construir a nossa também. Aí eles vão construir a igrejinha, chama Sagrado Coração de Jesus, fica ali perto da Boêmia, tá? E aí um detalhe sobre essa igreja, nos fundos dela, gente, nasce a primeira editora do Brasil, a nossa editora Voz, aí, uma gigante hoje em dia, que está em vários estados, né? Ela começa aqui com livretinhos de uma forma muito precária, né? Eles começam a fazer para as crianças, para os estudos das crianças, hoje virou uma gigante. E por último, gente, a nossa Catedral São Pedro de Alcântara, né? Obra de igreja, demorou anos e anos e anos até ser construída. Princesa Isabel ainda no exílio, mandava ainda joias para ver se terminava, mal sabia ela, coitada, só ia
não ia nem ver, ia ser enterrado, né, os restos dela, tanto dela, do Pedro, quanto de Deus, estão todos aqui na cripta, então, da catedral. Amavam essa cidade, gente, a família imperial amava, tá? E aí a gente termina, então, a gente conta esse recorte através do nosso trabalho aqui, falando da Bauerfest, que é a festa da colonização germânica da cidade, a comemoração chegada, essa cultura muito forte aqui presente ainda, em muitas famílias, como falei, sobrenome alemão, né? E essa festa, não sei se vocês já viram, vocês já conhecem, são 10 dias de festa em Petrópolis, a gente só perde, é a segunda maior da categoria, gente, a gente só perde para a Oktoberfest no Sul. Tá? São 10 dias de festa aqui, Boêmia faz show, as cervejarias artesanais, a cidade fica toda enfeitada. Essa festa começou ali, ó, tem uma fotozinha da primeira, era uma festinha de quermesse, primeiro dos bairros, todos esses alemães conviviam e tal, nessas famílias. Depois eles começam a trazer ali no pé, na prefeitura se podia abrir uma barraquinha ali no Palácio de Cristal, por conta daquela situação que eu contei para vocês do marco da primeira missa que foi realizado ali. Então, quando vocês passaram no palácio também, foram lá uma voltinha, observa que tem lá o cruzeiro até hoje, gente, muito mais antigo do que o palácio, né? Então, por conta disso, a festa começa ali. Só que essa festa começa a crescer, crescer, crescer. Hoje já toma o centro histórico todo aqui, a Praça da Águia, ali em frente ao museu, a Praça da Liberdade. Vale a pena, são 10 dias de festa, tá? Então, aqui, ó, uma menção à festa. Esse aqui é o Vans, ele está aqui desde a última Bauerfest, que ele gosta de uma cerveja, está hibernando, ele hiberna, né? É um músico, né? Tá vendo? Sim. Então, assim, isso aqui, gente, quem quiser tirar foto, pode subir as crianças sentarem no foto dele, tá? E a exposição termina aqui com uma outra sala, uma outra técnica também, que a gente pode desenvolver, chama paper cut. Essa técnica, gente, consiste no seguinte: você faz um desenho e você corta com uma lâmina. Só que o que a gente fez aqui? A gente queria apresentar os pontos turísticos da cidade de uma forma diferenciada. A gente colocou os prédios em perspectiva e fatiou a imagem. Deu uma distância e colocou uma iluminação por dentro. Então, quando vocês forem ver, parece 3D. A casinha Santos Dumont, ela é feita toda à mão no papel. As outras a gente adaptou para o acrílico, tá? Então a exposição ela termina aqui, e aí a gente também, essa oportunidade que vocês têm de conhecer um pouquinho da casa da Princesa Isabel. Essa casa, gente, não é um museu, ela não é um centro cultural, ela não é uma galeria de arte, é a casa deles. Parte da família ainda mora aqui em cima do sobrado, são os bisnetos da Princesa Isabel, muito próximos ainda, né? A gente consegue ter um rosto de semelhança. E eles gostaram muito dessa proposta, nos deram a oportunidade, nos deram a oportunidade de estar apresentando para vocês aqui um pouquinho da história da cidade e uma oportunidade ímpar, gente, da gente poder entrar um pouquinho nesse espaço que normalmente nunca era aberto para o grande público. A nossa casa já foi aberta algumas vezes, mas durava 5 dias, 10 dias no máximo, tá? Assim, até para o grande público, mas assim, imagina, 10 dias, a gente está aqui 4 meses. É difícil a propaganda, as pessoas saberem que está aberta, ficou muitos anos fechada, né? Então eles não deram essa oportunidade. A gente agora está recebendo escolas, durante a semana só fica reservado um dia para a escola, no final de semana a gente está sempre aberto aqui. A gente vai ficar até outubro, tá? Um prazer aí receber vocês, se puderem nos ajudar a divulgar o trabalho da gente. A gente tem um Instagram, chama Coragem e Fé, é o nome da exposição, Coragem e Fé, Colonização Germânica de Petrópolis. Aí tem um pontinho antes do E e depois do E, coragem.e.fé. E aí, gente, um pouquinho da casa, né? Que é interessantíssimo. Quando a gente veio para cá, eu também não sabia de algumas curiosidades. Por exemplo, essa casa, gente, ela não foi construída pela Princesa Isabel. Ela parece muito com um museu, né? Mas quem constrói ela foi um barão, chamava Barão de Pilar. O Barão de Pilar era um dos acionistas do Banco do Brasil na época. E ele constrói ela em 1853. Em 1874, ela veio morar aqui, olha a fofoca boa, veio morar de aluguel, gente, imagina. Ela fica 2 anos morando nessa casa de aluguel e a casa terminava aqui, ó. Olha o corte na parede ali. Tá vendo esse corte aqui na sala? Sim. Ali tinha uma parede. Então a casa consistia em quê? Vocês subiram nessa escadaria famosa, depois tira uma foto ali, não esqueço. A última foto dos imperadores foi tirada ali antes de ir para o exílio, né? Do lado direito, no fundo do corredor, era o quarto dela. Ali nascem os 2 primeiros filhos dela, tão desejados aqui nessa casa. O parto é feito aqui. Você tem o corredor e você tem a sala. Olha o teto trabalhado, com lustre de época, tá? E aí, 2 anos depois, gente, ela resolve fazer a obra. Eles
compram a casa, quebram aquela parede, aumentam ali a sala, né? Fazem um sobrado onde parte da família mora e embaixo funciona a companhia imobiliária. A companhia imobiliária de Petrópolis, gente, não é uma imobiliária comum, ali funciona como se fosse uma repartição, a gente pode falar que é pública, privada deles, né? Eles guardam ali as plantas antigas da parte antiga da cidade, onde a gente paga o laudêmio. Tá? Então essa parte de trás da casa durante a semana ela fica ali aberta para o pessoal que mora dentro desse percurso, que quer comprar uma casa, aí você tem essa negociação imobiliária, não é uma taxa que você paga por mês, aquilo ali você vai pagar caso você venha comprar uma casa nessa situação. E aí um outro detalhe, vocês estão vendo a casa, gente, ela não tem banheiro, né? Como é que estão, como é que eles faziam? Imagina a situação deles, já pensou? Dava um piriri, alguma coisa, como é que faz? Como é que é? Eles tinham a famosa troninho, né? Que era dentro do quarto. Então, no Museu Imperial, não sei se vocês já foram, depois dá uma passadinha lá, tem lá o troninho da princesa, né? Mickey, uma cadeirinha linda, bonitinha, coisa fina, coisa de princesa. E os banheiros, assim, os funcionários não ficavam do lado de fora. Outra coisa, cadê a cozinha da casa? Tem cozinha nessa casa? Não, né? Você tem cozinha? Difícil, né? Olha que vida difícil, tinha cozinha, conforto. A cozinha, gente, ficava do lado de fora também. Olha como é que é a construção da parede da casa, a estrutura da casa. A família Imperial cortou aqui para vocês olharem, para mostrar aqui como é que é a estrutura da casa. 1853. Olha, amor. Pau a pique, ela é toda de madeira, barro. Tá? Aqui a gente tem aqui a Imperial. A Imperial está viva, ela é fofoqueira, quando chega próximo agora da hora da graça. Né? E aí, gente, as cozinhas então ficavam fora da casa nessa época por conta do risco de incêndio, né? E aí, um detalhe interessantíssimo, gente, que eu não sabia e fiquei doida quando descobri. A casa ainda tem a cozinha. É linda, eu tive a oportunidade de entrar, porque a gente me permitiu dar uma entrada lá para ver. Ela é toda de ladrilho português, gente, a coisa mais linda. Você vê o Museu Imperial, não tem mais, né? É difícil, porque muitos anos é antiga, né? Então aqui, nos fundos, assim, não tem o material, né, os utensílios, o que eles têm é a caixa, igual aqui. Mas só de você poder entrar numa cozinha, né? Imagina a cozinha da princesa, né? Então, por enquanto, ainda está fechada. Vamos ver se eles estão com umas ideias, quem sabe venham abrir e fazer um café. Né? Vocês vêm, voltam para tomar um café na casa da princesa. Tá bom, gente? E aí um outro detalhe legal que eles me contaram, que eu também não sabia. Quando a gente veio para cá, normalmente as exposições eram abertas na lateral da casa, porque abrir pela frente é muito caro, então faz várias determinações. Aí a gente foi pedir tudo. Vocês estão vendo aquelas árvores lá fora? Tem uns arbustos, aqui na minha frente tem 2 arbustos medianos, dá pra ver? Sabe o que é aquilo ali? Pé de camélia, gente. A camélia era símbolo do movimento abolicionista, né? Todas elas que vocês vão ver aqui no jardim, tem vários pés aqui, todas foram plantadas ainda pelas mãozinhas da Princesa Isabel, olha que legal. Então são históricas, eles têm um bom cuidado, né? E a historinha da camélia é uma coisa mais linda. Vocês conhecem a história? Por que a camélia virou um símbolo do movimento abolicionista? Você sabe? Alguém é do Rio aqui? Ninguém do Rio hoje aqui? Então, Leblon vocês devem conhecer, porque tem novelas, o bairro Leblon do Rio. Leblon era francês, chamava Leblon, separado. O seu Leblon ele era dono daquelas terras que antigamente eles falavam, que era um subúrbio à beira-mar do Rio de Janeiro. Hoje o metro quadrado mais caro do Rio, né? Ele vai e vende aquele terreno para um outro senhor, um imigrante português chamado Seu Seixas. Seu Seixas, gente, era um cara com ideias extraordinárias. Ele era um fabricante de malas naquela época, as malas dele era quase que igual o Louis Vuitton, ele vendia, exportava, fazia, participava de feiras no exterior, exportava é ótimo, né? Essas questões. E aí, no Rio de Janeiro, ele tinha uma loja, na rua mais famosa do Rio na época, que é a rua Gonçalves Dias, onde a gente tem ali o Café Colombo, Cafeteria Colombo, famosíssima. Então o cara era muito bem relacionado, ele tinha recurso, ele vai e faz o quê? Compra o terreno que era do seu Leblon, e o que ele vai fazer ali? Ele vai manter uma chácara, vai plantar flores. Só que o cara era abolicionista. Ele nessa chácara, ele transforma a chácara num quilombo abolicionista. Aí, gente, o quilombo abolicionista não era igual ao quilombo do Zumbi. O quilombo do Zumbi na época era o quê? O cara fugia e se escondia, se embreava no meio do mato e não podia saber quem é que coordenava nada. Esse já era diferente. Você vê que quem cuidava era um português. Então a sociedade na época participava. Era o final do século XIX, na reta final da abolição da escravatura.
era um movimento de resistência, o quilombo abolicionista é um movimento de resistência. Então, o que ele fazia ali? Ele acobertava os escravizados, fugidos de outras fazendas, tá? E ele plantava flores, eles ajudavam ele a plantar flores, com o dinheiro da venda das flores. Ele mantinha o quilombo e ele comprava, ajudava no movimento abolicionista, ajudava a comprar cartas de alforria. Esse cara era, falei que ele era muito bem relacionado, quem apoiava ele, ajudava ele nesse processo aí, eram os cabeças do movimento abolicionista, o patrocínio ali da capital do Império, Rio de Janeiro, na época, né? E ele ainda podia contar com quem? Com a proteção da princesa Isabel. Quando a corda apertava, né, a polícia ia lá bater, porque, gente, à noite tinha umas batucadas maravilhosas, o samba lá, rolava solto, samba ótimo também, né, umbigada na época que eles diziam, né? Então, assim, tinham festas, né? E a polícia ficava doida, porque não era escondido, não era muito escondido, não era uma coisa escancarada, mas era uma coisa... As pessoas sabiam da existência, então a polícia tentava dar lá, pegar. Nunca conseguiu, porque a princesa Isabel, quando a corda apertava, ele recorria à princesa Dom Pedro II, Dom Pedro II, olha, pai, que besteira, não está fazendo nada, não tem nada lá não sei o quê. Botava panos quentes e eles nunca conseguiram entrar. Por conta disso, o cara também plantava ali as camélias. Camélia, gente, era uma flor de origem, é uma flor de origem japonesa, muito delicada no trato, não é qualquer pessoa, você tem que saber, ter know-how para plantar ela, porque você não pega, imagina, o clima é diferente, né? E ele plantava ali. E eles elegem ela como símbolo do movimento abolicionista, porque é um código entre pessoas do movimento abolicionista. Aquele que usava na lapela, uma camélia branca, as mulheres no vestido, ou se você plantasse no seu jardim. Eles diziam que era a confissão de fé, que você era abolicionista mesmo, né? Então, o que eles faziam? Esses seus cestos davam para a princesa Isabel, enchia ela de flores, todo mês mandava lá para casa, em Laranjeiras, onde ela enfeitava a mesa, a capelinha religiosa dela. E aí, gente, na ocasião da assinatura da Lei Áurea, esse pessoal não faz uma vaquinha para dar de presente a pena, né, para ela assinar. Eles fazem uma lista, esse pessoal vai assinar uma lista, né, pessoas físicas, o seu Seixas vai lá e, em vez de botar o nome dele, ele faz questão de botar Quilombo do Leblon, e agradecimento a ela. Aí vai dar 2 ramalhetes de camélias para ela. Isso existe, até uma caricatura, para vocês procurarem, muito legal. E, gente, muito provavelmente, essas camélias que estão aqui hoje, muito provavelmente devem ter vindo de lá, porque, como eu disse, era rara na época. Diziam que a camélia era tão rara no final do século XIX no Brasil quanto a liberdade dos escravizados. Então, por isso também eles elegem ela como essa força, tá bom? São características e historinhas interessantes que eu acho que, quando a gente sabe da história, o olhar muda, né? A gente tende a valorizar mais, né, gente? Então, eu agradeço a visita de vocês, espero que vocês tenham gostado. Puder nos ajudar a divulgar o trabalho, a gente agradece muito, tá bom, gente? A gente fica até outubro aqui com a casa aberta. Obrigada pela visita de vocês. Obrigado a você.